Você está deitado, o mundo ao seu redor silenciou, mas dentro da sua cabeça parece que uma multidão grita ao mesmo tempo. As conversas que você teve durante o dia voltam como ecos distorcidos. Aquela frase atravessada de um colega, a preocupação com os boletos de amanhã, o arrependimento por algo que você não disse ou a ansiedade por algo que você nem sabe se vai acontecer. Sua mente está em chamas, e quanto mais você tenta forçar o sono, mais longe ele parece estar. Se você se sente engolido por esse ruído incessante e está exausto de lutar contra os seus próprios pensamentos todas as noites, este é o seu asilo. Pelas próximas horas, nós vamos desinfetar a sua consciência e construir uma barreira de mármore entre você e o caos do mundo. Nada externo tem permissão para cruzar o portão desta meditação. Aqui, o seu único dever é soltar o controle e recuperar a sua soberania. Inspire profundamente agora. Sinta o ar entrando, preenchendo os pulmões e, ao soltar, imagine que você está abrindo as comportas de uma represa que guardou toda a atenção das últimas 14 horas. O estoicismo não é sobre suprimir o que você sente, mas sobre organizar o que entra na sua mente. Em 2026, fomos treinados para sermos reativos, para estarmos sempre ligados e prontos para o próximo ataque ou para a próxima notificação. Mas neste momento, você está operando em outra frequência. Você está saindo do modo de combate e entrando no modo de restauração. Perceba o peso do seu corpo sobre a cama. Sinta como a gravidade é a única força que você precisa aceitar agora. Você não precisa carregar o mundo nas costas enquanto tenta dormir. O mundo vai continuar girando sem a sua supervisão. Deixe que ele gire. Sua tarefa agora é o silêncio. Muitas vezes, a insônia e o pensamento acelerado são frutos de uma vaidade oculta. A crença de que, se pensarmos o suficiente sobre um problema à noite, estaremos mais protegidos amanhã. Isso é uma armadilha biológica. Ruminar problemas na cama não é planejamento, é tortura. O soberano entende a dicotomia do controle. O dia que passou já não pertence mais a você. Ele é um fato consumado, uma página de mármore que já foi escrita. Tentar alterá-lo mentalmente agora é como tentar empurrar uma montanha com as mãos vazias. É um desperdício de energia vital. Aceite o que aconteceu. O desrespeito que você sofreu, a meta que não foi batida, o plano que saiu do trilho. Coloque tudo isso em uma caixa imaginária e deixe-a do lado de fora do seu quarto. Você só lidará com isso quando o sol das 5h30 nascer. Agora, a sua prioridade é o seu asilo. Visualize agora o seu pensamento como um fluxo de água. Os pensamentos sobre o trabalho, as fofocas e as preocupações são apenas detritos flutuando nessa correnteza. Você não é os detritos. Você é a margem do rio, observando tudo passar sem se molhar. Quando um pensamento sobre uma conversa desagradável surgir, não tente expulsá-lo com raiva. Apenas diga mentalmente: eu vejo você, mas você não é importante agora. E deixe que a correnteza o leve. O segredo estoico para desligar a mente não é o vazio absoluto, mas a desidentificação com o ruído. Você não precisa resolver a sua vida hoje à meia-noite. O homem que controla o seu patrimônio e os seus planos sabe que a clareza para a execução só vem após o descanso profundo. Dormir bem é um ato de alta performance. É a sua primeira vitória do dia seguinte. Sinta agora o relaxamento descendo pelos seus ombros. Geralmente, é onde guardamos o peso das expectativas alheias. Solte essa carga. Imagine que cada músculo do seu pescoço e das suas costas está derretendo, tornando-se um com o colchão. Em 2026, estamos todos exaustos de sermos observados e julgados. Mas aqui, no escuro do seu quarto, você é invisível. Ninguém pode te cobrar nada. Ninguém pode te ferir com palavras. Você está seguro dentro da sua cidadela de consciência. O que os outros pensam de você é um problema deles, uma projeção da mediocridade deles, e não tem massa física para entrar no seu sono. Se eles estão falando, que falem para as paredes. Você está ocupado demais recuperando a sua soberania. A exaustão emocional que você sente é o resultado de ter passado o dia com os fusíveis ligados no máximo.
A meditação guiada serve para baixar essa voltagem. Foque apenas no som da minha voz e no ritmo da sua respiração. A cada exalação, sinta que você está limpando o rastro de desrespeito que as pessoas deixaram em você. Se alguém foi ingrato, deixe a ingratidão com essa pessoa. Se alguém tentou te diminuir, deixe a pequenez com ela. Você não é o depósito de lixo emocional de ninguém. Sua mente é um santuário. E para entrar em um santuário, é preciso deixar os sapatos sujos na porta. O seu travesseiro é o altar da sua paz. Deite-se nele com a dignidade de quem cumpriu o seu dever e agora reivindica o seu direito sagrado ao repouso. Pense na brevidade da vida, no memento mori. Diante da eternidade e da vastidão do tempo, quão pequena é essa preocupação que está te tirando o sono? Daqui a 100 anos, ninguém lembrará dessa fofoca, desse erro técnico ou dessa angústia passageira. Por que dar a esses eventos o poder de destruir a sua saúde hoje? Ao colocar as suas dores sob a perspectiva da finitude, elas encolhem, elas se tornam ridículas. O soberano usa a consciência da morte para ganhar a liberdade da vida. Se o tempo é curto, não gaste uma gota dele sofrendo por antecipação. O amanhã trará seus próprios desafios e você os enfrentará com a lógica de sempre. Mas para isso, seu corpo precisa de reparo. Sua mente precisa de silêncio. Entregue-se ao vazio acolhedor do agora. Muitos dos que buscam este asilo cognitivo sofrem com o vício no caos. O cérebro se acostuma com o estresse e, no silêncio da noite, ele tenta criar problemas artificiais para manter o nível de cortisol alto. Identifique esse mecanismo. Não caia na provocação da sua própria ansiedade. Quando a mente tentar te puxar para o futuro, ancore-se no presente através dos seus sentidos. Sinta o toque do lençol, a temperatura do quarto, o som sutil do ar. O presente é o único lugar onde você está seguro. O futuro é apenas um fantasma que você mesmo alimenta. Pare de dar comida para os seus fantasmas. Foque na solidez do seu corpo. Você é mármore. Você é estável. Você é inabalável. Nesta primeira etapa da nossa imersão, estamos apenas limpando o terreno. Estamos retirando os escombros do dia para que a fundação do seu sono seja sólida. Perceba como a sua respiração está ficando mais lenta, mais natural. Você não está mais tentando controlar nada. Você está apenas permitindo que a vida aconteça através de você. O sono não é algo que você faz, é algo que você recebe quando finalmente para de lutar. A luta acabou. A guerra lá fora continua, mas você declarou um armistício interno. Sua fortaleza está trancada, as luzes estão baixas e o comando foi entregue à sua natureza biológica. Sinta a dormência começando nos seus pés e subindo pelas pernas. É uma onda de calor e relaxamento que desliga cada nervo, cada conexão com a preocupação. Você está se tornando pesado, denso e calmo. As vozes do dia estão se tornando apenas um sussurro distante, ininteligível, sem importância. O que você não resolveu hoje, o universo resolverá ou esperará até amanhã. Nada é tão urgente que mereça o sacrifício da sua sanidade. O soberano sabe a hora de guardar a espada e retirar a armadura. Este é o seu momento de desarmar-se. Você está em paz. Você está protegido. Você está em casa. Continuaremos este processo de aprofundamento, limpando as camadas mais profundas de estresse e instalando o programa de sono profundo. O asilo cognitivo está operando em capacidade total. Sinta o alívio de ser, finalmente, apenas você mesmo, sem máscaras, sem cargos e sem a necessidade de agradar a ninguém. O silêncio é a sua nova casa. Agora que o terreno foi limpo e você já reconheceu que o seu corpo é um território sagrado onde o ruído do mundo não tem jurisdição, precisamos descer um pouco mais fundo. Existe uma sujeira invisível que acumulamos durante o dia, o rastro do desrespeito alheio. Sabe aquela sensação de que, mesmo em silêncio, a voz daquela pessoa tóxica ainda ecoa no seu ouvido? Ou aquele sentimento de injustiça que faz o seu sangue ferver quando você lembra de uma situação em que foi subestimado ou mal interpretado? Isso é o que chamamos de veneno residual. Se você não limpar esse rastro,
Antes de mergulhar no sono profundo, ele se tornará o combustível para pesadelos, insônia e para uma manhã de 2026 iniciada com amargura. O soberano não leva o lixo dos outros para a sua cama de mármore. Imagine que a sua consciência é um espelho de água cristalina. Durante o dia, as pessoas jogam pedras nessa água. Algumas pedras são pequenas fofocas, outras são pedregulhos de ingratidão ou ataques diretos ao seu patrimônio e aos seus planos. Essas pedras criam ondulações que turvam a sua visão. A meditação de agora é o momento em que as águas param de se mover. Perceba que a pedra não é você, a pedra é o evento externo. Deixe que cada uma dessas lembranças desagradáveis afunde até o fundo do rio, onde elas não podem mais tocar a superfície da sua paz. O ego é quem tenta segurar a pedra no ar, tentando analisá-la, tentando entender por que ela foi jogada ou como devolvê-la com mais força. Mas o soberano esvazia o ego. Ele sabe que a maior vingança contra o desrespeito é a indiferença divina. Se você não se importa, a ofensa morre por falta de alvo. Sinta o peso dos seus braços e das suas mãos agora. Foram mãos que trabalharam, que construíram e que lidaram com a fricção da realidade hoje. Solte cada dedo, solte a palma das mãos. Imagine que, por meio dos seus poros, toda a irritação causada por terceiros está sendo expelida e absorvida pela terra. Em 2026, a maioria das pessoas vive em um estado de guerra mental constante, mas você é o asilo. Você é o lugar de repouso. Se alguém foi rude com você no trânsito, no trabalho ou dentro da sua própria casa, entenda a anatomia dessa rudeza. A pessoa está sofrendo. Ela é escrava das próprias emoções desgovernadas. Por que você, um soberano que busca a blindagem psíquica, aceitaria ser infectado pela doença emocional de alguém que nem sequer se governa? Quando você entende que o agressor é um paciente em estado crítico de ignorância moral, a sua raiva se transforma em um distanciamento gélido e curativo. Muitas vezes, o que nos tira o sono é o desejo de sermos vistos e validados. Queremos que o outro reconheça que fomos injustiçados. Queremos uma retratação. Mas o estoicismo nos ensina que buscar a validação no tribunal dos tolos é a forma mais rápida de se tornar um escravo. O soberano é o seu próprio juiz. Se você agiu com virtude hoje, se você protegeu o seu patrimônio e seguiu os seus planos com disciplina, o que os outros dizem a respeito disso é apenas ruído estatístico. Esvazie-se da necessidade de estar certo aos olhos do mundo. Esteja certo aos olhos da sua própria razão. Sinta o alívio imediato que vem com a frase: "Não é problema meu". Repita isso mentalmente para cada rosto de pessoa difícil que surgir na sua memória agora. O problema da maldade deles pertence a eles. O seu único problema é manter a sua alma tranquila. Visualize agora uma luz dourada, a luz da sua inteligência e da sua força de vontade, começando a brilhar no centro do seu peito. Essa luz é a sua cidadela interna. Ela é alimentada pelo seu silêncio e pela sua constância. À medida que essa luz se expande, ela vai empurrando para fora todas as sombras do dia. A sombra da dúvida, a sombra da pressa, a sombra da mágoa. Sinta essa luz subindo pelo seu pescoço, relaxando a mandíbula, onde muitas vezes travamos os dentes de raiva contida. Solte o maxilar. Deixe a língua relaxar na boca. A expressão do seu rosto agora deve ser de uma neutralidade real, como a face de uma estátua de mármore que atravessa séculos sem ser perturbada pelas tempestades ao redor. Você é eterno. As críticas são passageiras. Pense nos seus planos de 2026, aqueles sonhos que você guarda em absoluto silêncio, conforme o nosso pacto de soberania. Para que esses planos cresçam e se tornem o seu patrimônio sólido, eles precisam de uma mente que saiba descansar. A preocupação excessiva é uma ladra de futuro. Ela te faz gastar hoje a energia que você precisaria ter amanhã às 5h30 para executar a sua missão. Portanto, dormir rápido e profundamente não é um luxo, é uma manobra tática de guerra. Cada minuto de sono de qualidade é um tijolo a mais na sua muralha de proteção. Quando você dorme, seu cérebro organiza as informações, descarta o lixo e fortalece os pilares da sua lógica.
Entregue-se ao processo. Confie na sua biologia. Você fez o que pôde hoje. O resto pertence ao destino. E o destino não é algo que você possa negociar às 2 da manhã. A exaustão que você sente no Brasil de hoje é agravada pela hiperconectividade. O seu celular é um portal de invasão que traz a dor do mundo inteiro para dentro do seu quarto. Mas agora, ele é apenas o veículo para minha voz, um guia que te conduz para longe do caos. Imagine que você está desligando todos os fios que te conectam às redes sociais, aos grupos de mensagem e às notícias alarmistas. Você está ficando offline para o mundo e online para a sua própria essência. A solidão que você experimenta agora é a sua maior riqueza. É o momento em que você não precisa ser o pai, o chefe, o funcionário ou o cidadão. Você é apenas uma consciência em busca de ordem. E a ordem começa com o esvaziamento das tensões desnecessárias. Imagine o seu ego como uma roupa pesada, cheia de medalhas e cicatrizes, que você usou o dia inteiro para se proteger. Agora, você está retirando essa roupa. Você está ficando leve. Sem o ego, não há quem possa ser ofendido. Sem o ego, não há quem precise de aplausos. Você é apenas um observador silencioso. Sinta como o ar entra e sai sem esforço. Sinta como o seu coração bate de forma rítmica, sem precisar da sua autorização. A vida está cuidando de você enquanto você abre mão do controle. Essa entrega é a forma mais elevada de coragem estoica. É saber que você é uma parte do universo e que o universo é harmonioso. Se o cosmos é organizado, você também pode ser. O caos é apenas uma ilusão criada pela nossa percepção limitada e pelo cansaço. No asilo cognitivo, a harmonia é restaurada. Se o pensamento sobre o patrimônio ou sobre a segurança dos seus bens tentar te puxar de volta para a vigília, aplique a técnica do confiar na estrutura. Você já definiu as regras, já protegeu o que é seu através do silêncio e da discrição. A estrutura que você construiu no mundo físico está lá, sólida. Pensar nela agora não vai torná-la mais segura. Pelo contrário, o estresse fragiliza o dono do império. Um soberano exausto toma decisões ruins. Portanto, para proteger o que é seu, você precisa proteger a si mesmo primeiro. O repouso é a manutenção do seu sistema de defesa. Veja o sono como uma câmara de blindagem, onde as suas células são renovadas e a sua clareza mental é afiada como uma lâmina de ouro. Amanhã, você será mais rápido, mais sagaz e mais inabalável, porque decidiu descansar hoje. Sinta a dormência se espalhando pelos seus quadris, descendo pelas coxas e chegando aos joelhos. Suas pernas, que te carregaram por tantos caminhos hoje, agora são como troncos de árvores centenárias, firmes e pesadas. Elas não precisam ir a lugar nenhum. O tempo de caminhar acabou, agora é o tempo de criar raízes na paz do agora. O rastro de desrespeito que outras pessoas deixaram na sua mente foi completamente lavado pela correnteza da sua respiração consciente. Você não guarda mágoas, você guarda lições. Você não guarda raiva, você guarda distância. O agressor tornou-se um fantasma irrelevante no seu retrovisor. Você está focado apenas na vastidão do silêncio que se abre à sua frente. A cada palavra que eu digo, o seu corpo se torna 10 vezes mais pesado. A cama parece te abraçar, acolhendo o seu cansaço e transformando-o em serenidade. As preocupações de 2026 são como sombras chinesas. Parecem gigantes e assustadoras na parede, mas são apenas mãos pequenas bloqueando a luz. Se você apagar a luz da sua importância excessiva, as sombras desaparecem. Apague a luz da vaidade. Apague a luz da necessidade de controle. Fique apenas com a escuridão acolhedora do sono profundo. No asilo cognitivo, as luzes baixam para que a sua alma possa brilhar de dentro para fora. Você é o senhor do seu silêncio. Muitas vezes, a mente exausta tenta criar diálogos imaginários, onde você finalmente diz o que deveria ter dito ou onde você vence uma discussão que já passou. Interrompa esse teatro mental. É uma perda de energia patrimonial. O passado é um território estrangeiro onde você não tem mais passaporte. O futuro é um mapa que ainda está sendo desenhado. O único solo onde você pode pisar é o presente.
E o seu presente é o conforto, é a segurança deste asilo e é a iminência do sonho. Deixe os diálogos morrerem. Deixe as imagens se dissiparem como fumaça. Você está entrando na zona de neutralidade absoluta, onde o desrespeito alheio é uma linguagem que você não entende mais. Você fala a língua da calma, o idioma da razão e o dialeto do descanso imperturbável. A limpeza do seu rastro emocional está completa. O ego foi deixado na porta. Você é agora um recipiente vazio, pronto para ser preenchido pela restauração do sono. O ruído do mundo tornou-se um zumbido indistinguível, como o som da chuva caindo do lado de fora de uma vidraça grossa e inquebrável. Nada entra, nada te abala. Você é a própria definição de blindagem psíquica em estado de repouso. O soberano dorme enquanto o mundo delira. E amanhã, quando o sol das 5h30 tocar o seu rosto, você despertará com a força de um monumento de mármore e a inteligência de quem soube governar até o próprio sono. Prepare-se agora para o estágio final de mergulho. O asilo está seguro. A muralha é alta. O tesouro da sua paz está trancado. Sinta a gratidão por ter este espaço, por ter esta clareza e por ser o dono do seu próprio destino em um mundo que perdeu o rumo. Você encontrou o seu centro, e no centro do seu ser só existe calma, muita calma. O sono está chegando como uma onda mansa, cobrindo cada pensamento, cada músculo, cada célula. Deixe-se levar, você merece. Você é inabalável. Você já percebeu como a sua mente se torna um tribunal barulhento quando as luzes se apagam? É nesse momento que o fantasma da opinião alheia ganha força. Você começa a ensaiar explicações para pessoas que sequer estão presentes. Você tenta prever o julgamento de terceiros sobre as suas escolhas, sobre o seu patrimônio ou sobre o rumo da sua vida. Esse desejo de ser compreendido e aceito é a raiz de grande parte da sua ansiedade noturna. No entanto, o soberano entende que buscar aprovação externa é como tentar beber a água do mar para matar a sede. Quanto mais você bebe, mais sede você sente. Para desligar a mente e dormir rápido, você precisa instalar agora o vácuo de aprovação. Isso significa aceitar que você será mal interpretado por mentes pequenas e que isso não altera em nada a sua essência de mármore. A ansiedade que te rouba o sono em 2026 é, na verdade, um medo do futuro disfarçado de planejamento. Você se preocupa com o que pode acontecer amanhã, com a reação de um chefe, com a fofoca de um parente ou com a instabilidade do mundo. Mas respire fundo e considere a lógica de Sêneca. Nós sofremos muito mais na imaginação do que na realidade. A maioria das coisas que você teme nunca vai acontecer. E as que acontecerem, você enfrentará com a mesma força e inteligência que te trouxeram até aqui hoje. Por que então sacrificar a sua saúde e o seu descanso por fantasmas que não têm massa física? O futuro é um território que ainda não existe. O único solo onde você pode pisar é este momento, aqui e agora, na segurança do seu asilo cognitivo. Imagine que você está retirando de cima dos seus ombros uma capa pesada e empoeirada. Essa capa representa a necessidade de agradar aos outros. Sinta o alívio imediato nas suas costas e no seu peito ao deixar esse peso cair no chão. Você não deve nada a ninguém além da sua própria consciência. Se você agiu com integridade, se você protegeu os seus planos e cuidou do que é seu com ética, o tribunal do mundo perde a jurisdição sobre você. O soberano não pede permissão para ser feliz ou para prosperar. Ele simplesmente exerce a sua natureza. Quando você para de se importar com o aplauso ou com a vaia, você se torna inalcançável. O silêncio da noite deixa de ser um peso e passa a ser a sua maior recompensa. Visualize agora uma barreira translúcida e indestrutível ao redor da sua cama. Nada do que foi dito hoje pode atravessar essa blindagem. Os comentários maldosos, as críticas veladas e o desrespeito batem nessa parede e evaporam como gotas de água em uma chapa quente. Você está no centro de um vácuo absoluto de julgamentos. Nesse espaço, você é livre. Você é soberano. Perceba como a sua respiração se torna mais profunda quando você desiste de tentar controlar a percepção alheia. Você não é o que os outros pensam de você. Você é o que você decide ser no silêncio da sua própria companhia.
A sua paz é o seu patrimônio mais valioso, e você não vai entregá-lo de graça para quem não soma nada na sua vida. A ansiedade noturna muitas vezes se alimenta da nossa vaidade oculta. Queremos ser vistos como bem-sucedidos, como pessoas que têm tudo sob controle. Mas a verdade é que ninguém tem o controle total sobre os eventos externos. O que temos é o controle sobre como reagimos a eles. Se os seus planos de 2026 sofreram um atraso, ou se alguém tentou sabotar o seu progresso, aceite isso como um dado da realidade. Não lute contra o fato consumado no meio da noite. Guarde a sua energia para a execução de amanhã. O descanso profundo é o que vai te dar a sagacidade necessária para reverter qualquer situação. Um homem exausto é um alvo fácil. Um homem que dorme bem é uma força da natureza que ninguém consegue parar. Sinta o relaxamento subindo pelas suas pernas, passando pelo abdômen e chegando ao peito. Cada batida do seu coração é um lembrete de que a vida continua acontecendo, independentemente das fofocas ou das crises ao redor. Você é uma parte integrante da harmonia do universo. Se as estrelas seguem o seu curso sem ansiedade, por que você, que possui a razão, agiria de forma diferente? A natureza não tem pressa, e tudo nela se cumpre. O seu sucesso e a sua proteção patrimonial também seguirão o curso natural se você mantiver a disciplina e a calma. Confie no processo, confie na estrutura que você construiu. O sono não é uma fuga, mas a manutenção essencial do seu sistema de defesa. Pense agora naquelas pessoas que tentam tirar a sua paz. Elas são como atores em uma peça de teatro que você já assistiu 1000 vezes. Elas repetem os mesmos papéis de inveja, ingratidão e maldade, porque não conhecem outra forma de viver. Elas são prisioneiras das próprias sombras. Você, no entanto, é o diretor da sua própria história. Você pode decidir simplesmente encerrar a cena. Apague as luzes do palco mental onde esses conflitos acontecem. Deixe os atores falando sozinhos no escuro. Eles não têm poder sobre você se você não der a eles a sua atenção. O silêncio é o seu veredito final. No asilo cognitivo, o único protagonista é o seu bem-estar. A exaustão que você sente no Brasil de hoje vem de tentar processar um excesso de informação que não te pertence. São tragédias distantes, crises políticas e dramas sociais que o algoritmo empurra para dentro da sua mente. Mas aqui, nesta imersão, nós estamos filtrando tudo isso. Imagine que você está limpando o seu sistema operacional, deletando todos os arquivos corrompidos de preocupação desnecessária. Deixe apenas o essencial, a sua respiração, a sua integridade e o seu objetivo de descanso. Você está ficando leve, quase sem peso. O colchão parece flutuar. A ansiedade não consegue te alcançar nessa altitude. A cada palavra que eu digo, a necessidade de aprovação externa se dissolve como sal na água. Você percebe que o desrespeito alheio é apenas uma confissão da limitação do outro. Se alguém te ataca, essa pessoa está revelando a própria dor, a própria insegurança e a própria falta de caráter. Isso não tem nada a ver com você. O soberano olha para o agressor com a mesma indiferença que olha para uma tempestade de areia. É algo que acontece na natureza, mas que não define quem ele é. Você permanece inabalável porque a sua fundação é interna. Você é o seu próprio asilo. Você é a sua própria blindagem. Prepare o seu espírito para o mergulho final no sono profundo. Toda a tensão que ainda restava no seu rosto, ao redor dos olhos e na testa, está sumindo agora. Sua expressão é de total desapego. Você não está mais esperando por nada. Você não está mais tentando resolver nada. Você está apenas sendo. Esse estado de presença pura é o antídoto definitivo para a ansiedade. No agora não há medo. No agora não há fofoca. Existe apenas o ritmo tranquilo da vida pulsando em você. Você está seguro. Você é respeitado por si mesmo. E isso é o suficiente para o dia de hoje. Lembre-se do compromisso que fizemos. O seu descanso é uma ferramenta de poder. Amanhã, quando você acordar às 5h30, a sua mente estará afiada como uma lâmina e o seu corpo estará pronto para a ação.
Mas para isso, você precisa se entregar totalmente a este vácuo de paz agora. Deixe que o sono venha como uma maré alta, cobrindo gentilmente as areias da sua consciência. Sinta o conforto de não ter que provar nada para ninguém. Sinta a liberdade de ser invisível para os invejosos e soberano para si mesmo. A noite é a sua aliada. O silêncio é o seu mestre. A aniquilação da ansiedade acontece quando você percebe que a vida é um jogo de longo prazo e que um dia ruim ou uma crítica injusta são apenas ruídos irrelevantes na grandiosidade da sua trajetória. Você é um construtor de impérios, e impérios não se abalam com o barulho dos mercadores na rua. Mantenha o seu foco interno. Proteja o seu ouro emocional. O asilo cognitivo está funcionando perfeitamente. Você está mergulhando em águas profundas e calmas, onde o som do mundo não consegue penetrar. Sinta o peso reconfortante da sua própria existência. Você é uma cidadela inexpugnável. A partir de hoje, as noites deixam de ser um campo de batalha e passam a ser o seu templo de restauração. A inveja alheia ficou presa do lado de fora dos seus portões. A necessidade de ser amado ou compreendido por quem não te valoriza foi incinerada pela sua lógica. Você resta apenas com a verdade crua e bela de quem você é. Durma com a dignidade de um rei que sabe que o seu reino está seguro sob a guarda da sua razão. A cada inspiração, você absorve calma. A cada expiração, você libera o que não te serve. O ciclo é perfeito. A vida é boa quando simplificamos o nosso julgamento. E a maior simplificação é decidir que o que os outros dizem é nulo. Essa nulidade é o seu escudo. Essa nulidade é a sua paz. O vácuo de aprovação está completo. Você não precisa de nada além deste momento para estar em paz. Deixe-se levar. O sono é o abraço da natureza. Receba-o com gratidão. As preocupações de 2026 estão se tornando pontos minúsculos no horizonte da sua mente, até desaparecerem completamente. Você está entrando na zona de silêncio total. Nada te perturba, nada te acorda. Sua blindagem é absoluta. Você é soberano. Você é livre. Você está pronto para o sonho profundo. Agora que instalamos o vácuo de aprovação e limpamos a ansiedade sobre o julgamento alheio, precisamos focar na mecânica do seu desligamento físico e mental. O soberano entende que o corpo é a carcaça da cidadela, e se a carcaça está em estado de alerta, a mente não consegue repousar. Em 2026, os nossos sensores de reatividade estão constantemente inflamados. Estamos prontos para reagir a um som, a uma luz ou a um pensamento de conflito. Para dormir rápido, você deve aplicar a dicotomia do sono. Isso consiste em separar o que é uma função biológica automática do que é um esforço da vontade. Você não pode forçar o sono, pois o esforço é o oposto do descanso. O que você pode fazer é criar as condições de rendição. Você controla o ambiente e o relaxamento dos músculos, mas entrega o resultado final ao ritmo da natureza. Sinta agora o topo da sua cabeça. Imagine que existe um interruptor de energia bem no centro da sua testa. Esse interruptor comanda todos os sensores de defesa que você manteve ligados durante o dia para proteger o seu patrimônio e os seus planos. Mentalmente, coloque a mão nesse interruptor e desligue o sistema. Veja a luz de alerta se apagando. Sinta uma onda de resfriamento descendo pelo couro cabeludo, relaxando os pequenos músculos ao redor das orelhas e desativando a audição seletiva que busca por perigos. Você não precisa mais monitorar nada. O seu asilo está seguro. A guarda pretoriana da sua razão já fez o trabalho dela. Agora é o momento da retirada tática para a zona de silêncio absoluto. Desça a sua atenção para os olhos. Durante o dia, eles buscaram validação, analisaram ameaças e leram o rastro da maldade humana em telas e rostos. Sinta os globos oculares pesarem dentro das órbitas. Imagine que eles estão se voltando para dentro, para a vastidão escura e calma do seu próprio ser. Não há nada para ver lá fora agora. O Brasil de 2026, com toda a sua pressa e ruído, desapareceu. Resta apenas o universo interno, onde você é o único legislador. Perceba como a escuridão atrás das suas pálpebras é acolhedora.
É o manto da invisibilidade que discutimos no nosso dossiê. Quando você fecha os olhos e desliga a reatividade, você deixa de ser um alvo para a inveja alheia. Você se torna inacessível. Relaxe a língua e a garganta. É por aqui que saem as palavras de defesa, as explicações desnecessárias e os suspiros de exaustão. Sinta a garganta se abrir e relaxar. Imagine que todas as palavras que você engoliu hoje, todas as verdades que você não disse para evitar conflitos inúteis, estão se dissolvendo agora. Elas não têm mais importância. O soberano não precisa da última palavra para vencer uma discussão. O silêncio é a sua vitória final. Sinta o alívio de não ter que dizer nada. Sinta o conforto de não ter que convencer ninguém de que você está certo. A sua verdade é interna e autossuficiente. Ela não precisa de som para existir. Agora, foque na sua respiração sem tentar mudá-la. Apenas observe o movimento do ar. O estoicismo nos ensina que a vida é um empréstimo da natureza e a respiração é o juro que pagamos por esse empréstimo. Sinta como o ar entra fresco e sai aquecido. A cada ciclo, você está devolvendo ao mundo um pouco da tensão que acumulou. Imagine que o ar que sai leva consigo as microtensões da reatividade. Se um colega de trabalho foi ríspido, deixe esse peso sair na expiração. Se um plano financeiro gerou dúvida, solte essa dúvida agora. Você está ficando oco, leve e transparente. Nada pode se ancorar em alguém que não oferece resistência. O segredo da blindagem psíquica é ser como o ar, impossível de ser ferido ou agarrado pela maldade. Sinta o peso do seu peito e das suas costas. É aqui que guardamos a couraça emocional. Muitas vezes, sem perceber, mantemos os músculos do peito contraídos como se esperássemos um golpe. Solte essa armadura, deixe o peito se abrir. Sinta os batimentos do seu coração ficarem mais lentos e compassados. Você está entrando na frequência da terra. Imagine que as raízes da sua calma estão descendo pelo colchão e se prendendo ao solo profundo. Você está ancorado na realidade, e a realidade do agora é que você está seguro, alimentado e em paz. O desrespeito alheio é uma ficção que acontece na mente de pessoas perturbadas. A sua realidade é o conforto deste momento. Escolha a realidade sobre a ficção. Muitas pessoas sofrem com o que chamamos de reatividade retrospectiva. Elas ficam revivendo o dia e pensando em como deveriam ter reagido de forma diferente. Isso é uma armadilha do ego que tenta consertar o passado. O soberano olha para o passado como um historiador, não como um prisioneiro. O que aconteceu, aconteceu da única forma que poderia ter acontecido, dadas as circunstâncias e o nível de ignorância dos envolvidos. Aceite o fato. Perdoe a si mesmo por não ser perfeito e perdoe os outros por serem limitados. Esse perdão não é um ato de bondade com o outro, mas um ato de soberania com você mesmo. É retirar o gancho que te prende ao evento. Solte o gancho. Sinta o desprendimento total. O pensamento acelerado é apenas o motor da reatividade tentando achar um problema para resolver. Se a sua mente começar a projetar cenários de amanhã, use a técnica da rotulagem. Diga para si mesmo, isso é apenas um pensamento, não é a realidade. É apenas uma projeção. E volte para a sensação do peso do seu corpo. Sinta o contato da pele com o tecido. Sinta a temperatura do quarto. Essas são as âncoras que impedem que a sua mente derive para o mar agitado da ansiedade. Você é o capitão que decidiu baixar as âncoras e esperar a tempestade passar. E ela vai passar, como todas as outras passaram. Você ainda está aqui. Você é o sobrevivente. Você é o vencedor. Considere a exaustão como um mestre que te ensina a importância da humildade estoica. Você não é um deus. Você é um ser humano que precisa de reparo. Aceitar a sua fragilidade biológica é um sinal de força mental. Entregue o controle das suas finanças, dos seus planos e da sua reputação para o seu eu de amanhã. Ele terá mais clareza, mais energia e mais sabedoria do que você tem agora às 2 da manhã. Confie no seu eu do futuro. Ele saberá o que fazer. O seu trabalho agora é apenas fornecer a ele um instrumento bem descansado. O sono é a manutenção da sua ferramenta de comando. Sem sono, a sua blindagem trinca. Com o sono, ela se torna inquebrável.
Imagine que você está descendo uma escada de mármore em direção a um jardim silencioso e escuro. A cada degrau que você desce, o som do mundo lá fora fica mais baixo. No primeiro degrau, você deixa para trás a fofoca. No segundo, a preocupação com o dinheiro. No terceiro, a necessidade de ser amado. No quarto, o medo da morte. Continue descendo. A cada passo, você fica mais pesado e mais sonolento. O ar neste jardim é perfumado e fresco. Não há ninguém aqui além de você. É o centro do seu asilo cognitivo. Aqui, o tempo não corre. Aqui, você é eterno. Deite-se na grama macia desse jardim mental e olhe para o céu estrelado. Cada estrela é uma das suas virtudes, brilhando silenciosamente na escuridão. Perceba como a dormência agora atinge os seus braços, desde os ombros até a ponta dos dedos. Suas mãos, que tanto fizeram hoje, agora parecem feitas de pedra. Elas não conseguem mais se fechar em punho. Elas estão abertas, relaxadas, entregues. O esforço acabou. A reatividade foi aniquilada pelo cansaço virtuoso. Você é um monumento de paz no meio de um século de guerra. No Brasil de 2026, onde todos gritam para serem ouvidos, o seu silêncio é o seu maior grito de poder. Você não precisa participar do circo social. Você tem o seu próprio império para cuidar. E esse império começa com a qualidade do seu sono. A cada inspiração, você sente que está absorvendo uma névoa azul de calma que preenche todos os espaços vazios do seu corpo. Essa névoa dissolve os últimos nós de tensão nas suas coxas, nas suas panturrilhas e nos seus pés. Você está agora completamente fundido com o lugar onde repousa. Não há distinção entre você e o conforto que te envolve. Você é o próprio descanso. As preocupações sobre o que os outros dizem são como folhas secas sendo levadas por um vento distante, para fora do seu jardim, para fora da sua vida. Elas não têm mais significado. São apenas ruídos de uma frequência que você não sintoniza mais. O sono rápido que você busca é uma consequência natural da sua decisão de não lutar mais hoje. A luta exige resistência e a resistência exige energia. Ao aceitar tudo o que aconteceu e tudo o que pode acontecer, você retira a resistência. Você se torna fluido. E o fluido sempre encontra o caminho para o repouso. Deixe-se fluir para dentro do sonho. Não tente segurar a consciência. Deixe que ela se apague como uma vela que cumpriu o seu papel e agora descansa na escuridão necessária. Você fez um bom trabalho hoje. Você foi fiel aos seus princípios. Você protegeu o seu patrimônio de reações impensadas. Agora, receba a sua recompensa. A dicotomia do sono está completa. Você cumpriu a sua parte relaxando o corpo e desativando a vontade. Agora, a natureza cumprirá a parte dela, desligando a sua consciência e reparando o seu sistema. Sinta a gratidão por este mecanismo perfeito. Sinta a honra de ser um homem que governa a si mesmo. O desrespeito alheio foi vaporizado. A inveja foi deixada no vácuo. Resta apenas o silêncio, o mármore e a paz. Você está mergulhando fundo. Você está indo para o lugar onde as palavras não chegam. Você é soberano. Você é inabalável. Você está em sono profundo. As sombras do dia se transformaram em luzes suaves de proteção. O seu asilo é inexpugnável. Amanhã, a força das 5h30 te encontrará renovado, mas por enquanto, apenas seja. Seja o silêncio, seja a calma, seja o sono que tudo cura e tudo restaura. O comando foi dado. O sistema está offline. Boa noite, soberano. Agora que o seu corpo está em estado de rendição total e os seus sensores de reatividade foram desligados, você entrou na fase mais poderosa da nossa imersão. Este é o momento em que a sua consciência flutua entre o mundo físico e o mundo dos sonhos. É aqui que o soberano constrói o seu santuário da imaginação. Em 2026, a maioria das pessoas usa esse estado de pré-sono para revisar fracassos ou alimentar medos. Mas você vai usar este portal para selar a sua blindagem e programar a sua mente para a execução impecável de amanhã. Imagine que você está entrando em uma sala circular, feita de mármore branco e ouro,
no centro da sua própria mente. Esta sala é o seu centro de comando. Aqui, o desrespeito alheio não pode entrar. Aqui, a inveja não tem voz. Neste santuário, você vai visualizar o sucesso dos seus planos e a solidez do seu patrimônio como fatos já consumados. Olhe ao redor desta sala mental. Nas paredes, veja os mapas dos seus projetos para este ano. Não são apenas desejos, são ordens de execução que você já deu a si mesmo. Visualize cada detalhe do seu progresso financeiro. Veja a tranquilidade no seu rosto ao saber que o seu patrimônio está protegido pelo seu silêncio e pela sua discrição. Sinta a satisfação de ser o dono do seu próprio tempo. No Brasil de hoje, o tempo é o luxo supremo, e você o conquistou através da disciplina. Veja a si mesmo acordando às 5:30 da manhã, sentindo uma energia vibrante e uma clareza mental absoluta. Visualize a sua rotina de leitura, o seu café em silêncio e o início do seu trabalho focado. Você não é apenas um espectador da sua vida, você é o arquiteto soberano. Neste estado de relaxamento profundo, a sua mente subconsciente está aberta. Ela não sabe a diferença entre uma experiência real e uma visualização intensa. Por isso, ao se imaginar inabalável diante de uma crítica, você está treinando os seus neurônios para agirem exatamente assim na realidade. Imagine que alguém tenta te provocar amanhã. Veja a cena com nitidez. A pessoa diz algo maldoso, tentando atingir a sua vaidade ou o seu patrimônio. Agora, veja a sua reação. Um leve sorriso de canto, um olhar calmo e o silêncio absoluto. Você não sente raiva. Você sente apenas a superioridade de quem possui o controle remoto das próprias emoções. Sinta o poder que emana dessa indiferença divina. Você é o mestre do jogo, porque você decidiu não jogar as regras da mediocridade alheia. O vínculo com o seu propósito é o que dá sentido ao seu asilo cognitivo. Porque você busca a blindagem psíquica, não é apenas para não sofrer, mas para ter a energia necessária para construir algo duradouro. O seu patrimônio não é um fim em si mesmo, mas a ferramenta que garante a sua liberdade e a proteção daqueles que você ama. Visualize a segurança da sua família e a estabilidade da sua casa. Sinta o conforto de saber que as tempestades externas podem rugir, mas que a sua estrutura é sólida. O soberano não acumula apenas bens, ele acumula virtude e autonomia. A cada respiração, você se torna mais alinhado com esse propósito maior. A inveja alheia é apenas um ruído irrelevante diante da grandeza do que você está construindo. Imagine agora que você está guardando os seus planos dentro de um cofre de ouro no centro deste santuário. Esse cofre só abre com a chave da sua vontade. Ninguém mais tem acesso. Sinta o alívio de saber que os seus segredos estratégicos estão seguros. O silêncio é a sua melhor defesa patrimonial. Ao visualizar os seus planos protegidos, você remove a ansiedade de ser descoberto ou sabotado. Você opera sob o radar, como o homem invisível que discutimos. Enquanto os outros buscam o palco, você busca o resultado. Enquanto os outros buscam o aplauso, você busca a soberania. Esse alinhamento interno é o que permite que você desligue a mente com tanta facilidade. Não há conflito em você, há apenas direção. Aproveite este estado de quase sono para perdoar a si mesmo por qualquer falha cometida hoje. O soberano é rigoroso, mas é justo. Se você não foi tão produtivo quanto gostaria, ou se permitiu que uma fofoca te afetasse por alguns instantes, reconheça o erro, aprenda a lição e solte o peso. Não carregue o lixo de hoje para o dia de amanhã. Limpe o chão do seu santuário. Deixe apenas as sementes do seu crescimento. Visualize essas sementes brotando e se tornando árvores gigantes de prosperidade e paz. O subconsciente vai trabalhar nestas imagens enquanto você dorme. Ele vai buscar caminhos e soluções para os problemas que você deixou de lado. Confie na inteligência silenciosa da sua mente profunda. Ela é a sua maior aliada na execução dos planos de 2026. Sinta a gratidão pelo homem que você está se tornando. Um homem que não se dobra ao desrespeito. Um homem que protege o seu tempo e o seu patrimônio com a inteligência de um estrategista. A gratidão é o selo final da sua blindagem. Ela transforma o que você tem em suficiente e o que você é impotente.
Sinta esse calor de gratidão se espalhando por todo o seu corpo, do peito até as extremidades. Você está pronto para o mergulho final. A sala de mármore está ficando na penumbra. As imagens dos seus planos estão guardadas. O cofre está trancado. Você está saindo do santuário da imaginação e entrando no oceano do sono sem sonhos. A partir de agora, o silêncio é absoluto. Não há mais vozes, não há mais imagens, não há mais desejos. Existe apenas a consciência pura de ser. Você é um ponto de luz no meio da escuridão calma. Você é o silêncio que precede a criação. As preocupações do Brasil moderno são grãos de poeira no vento. O seu patrimônio está seguro. O seu propósito está claro. A sua mente está desligada. Deixe que o sono te leve para as profundezas onde o reparo acontece. Você fez o seu papel. O soberano descansa para que o guerreiro possa vencer amanhã. O vácuo de aprovação agora é uma realidade biológica em você. Você não precisa de nada para estar em paz. Você é a própria paz. As frequências de cura estão circulando pelo seu sistema, renovando cada célula, limpando cada rastro de estresse. Você está se tornando mais forte no silêncio. Você está se tornando inabalável na escuridão. O mundo lá fora não existe mais para você. Existe apenas este abraço quente e pesado do sono profundo. Entregue-se. Solte os últimos fios de consciência. Você é livre. Você é soberano. Você está em casa. A cada segundo, você se afasta mais da superfície. A pressão do sono é doce e inevitável. Você não luta contra ela. Você se funde a ela. Suas conquistas de amanhã estão sendo preparadas no silêncio de agora. Dormir é o ato final de comando do dia de hoje. Você comandou o seu corpo a relaxar, comandou a sua mente a silenciar e comandou o seu espírito a visualizar a vitória. O comando foi obedecido. O sistema está em paz. O asilo cognitivo fechou as suas portas para a noite. Durma com a certeza de que a sua cidadela é inexpugnável. A inveja alheia morreu na praia do seu desinteresse. O desrespeito foi incinerado pela sua lógica. Você é o mármore. Você é o ouro. Você é a própria definição de blindagem. Deixe-se ir. O sonho te chama. A escuridão te protege. O silêncio te cura. Você é inofendível. Você é autossuficiente. Você é soberano. A voz que te guia agora se torna apenas um murmúrio. Um sinal de que você não está sozinho na sua busca pela grandeza, mas que o trabalho final é apenas seu. Sinta a honra de ser o dono do seu próprio destino. Sinta a paz de quem sabe que o silêncio é a ferramenta dos sábios e o escudo dos prósperos. Nada te perturba, nada te acorda. O asilo está em silêncio total. Você está mergulhando, fundo, muito fundo, onde o tempo não existe, onde a fofoca não chega, onde o patrimônio é eterno porque é feito de virtude. Durma, soberano. O amanhã pertence aos que souberam descansar hoje. A paz é sua. O império é seu. O sono é seu. A jornada pelas camadas da sua mente chega agora ao seu ponto de repouso absoluto. Você atravessou o ruído do dia, desinfetou o rastro de desrespeito deixado por mentes pequenas e construiu, no silêncio da sua imaginação, a estrutura inabalável do seu sucesso para o futuro. O que resta agora não é mais esforço, mas a pura consagração do seu estado de soberano. O asilo cognitivo está totalmente selado. Você não é mais o homem exausto que começou esta imersão. Você é uma consciência blindada, pronta para receber o restauro que só o sono profundo e virtuoso pode proporcionar. Sinta a honra de ter dominado a sua própria biologia e de ter retirado o controle remoto das suas emoções das mãos do mundo. O silêncio que te envolve agora é o seu troféu. Perceba como o tempo parece ter parado dentro deste quarto. As preocupações com o patrimônio, os planos estratégicos e as fofocas alheias tornaram-se ecos de uma realidade que não te pertence mais. Você está em um estado de neutralidade tão profundo que nem mesmo o pensamento mais persistente consegue criar uma ondulação na sua superfície de mármore.
O soberano sabe que a verdadeira vitória não é ganhar todas as discussões, mas tornar-se inalcançável para o conflito. Você venceu o dia de hoje não pelos gritos que deu, mas pelos silêncios que manteve. Cada vez que você não reagiu a uma provocação, você economizou o ouro da sua alma. E é esse ouro que agora ilumina o seu descanso. Sinta o peso final dos seus ombros, do seu pescoço e da sua mandíbula. Não há mais nenhum traço de tensão. Sua expressão é de um desapego divino. Você está pronto para atravessar o portal do sono sem sonhos, o lugar onde a sua identidade se dissolve para que o seu corpo possa se reconstruir. Em 2026, a saúde mental é o ativo mais caro do mercado, e você acaba de garantir o seu suprimento para amanhã. Dormir não é uma fraqueza, é a manutenção da sua arma de comando. O homem que dorme com a consciência limpa acorda com a espada afiada. Você é esse homem. Você é o senhor do seu tempo e o guardião da sua própria paz. Imagine que a luz do seu santuário interno está se apagando lentamente, deixando apenas um brilho suave de segurança. As muralhas da sua cidadela são altas e inexpugnáveis. Do lado de fora, o mundo pode continuar o seu teatro de vaidades e sombras, mas nada disso cruza a sua fronteira de ferro. Você é invisível para a maldade e onipresente na sua própria razão. A gratidão que você sente agora não é por coisas externas, mas pela sua própria força de vontade. Você se escolheu. Você decidiu que a sua paz vale mais do que qualquer opinião alheia. Esse é o decreto final da sua soberania. Este canal é o ponto de encontro de soberanos que decidiram retomar o controle das suas vidas através da lógica e do silêncio. Para selar este compromisso e transformar esse conhecimento em uma âncora real para o seu subconsciente, eu te convido ao ato final de catarse. Decreto de soberania. Escreva agora mesmo nos comentários qual é a preocupação ou o ruído que você está deixando do lado de fora do seu asilo para poder dormir em paz. Ao registrar a sua intenção, você descarrega o peso emocional e declara ao mundo que o seu sono é inegociável. Eu leio cada relato, pois cada vitória sua contra o desrespeito fortalece a nossa cidadela comum. Se você busca esse asilo cognitivo semanalmente e deseja marchar com a elite que está blindando a mente em 2026, inscreva-se no Blindagem Psíquica. Ative as notificações para garantir que a sua armadura seja reforçada constantemente. Deixe o seu like como um selo de compromisso com a sua própria inabalabilidade e compartilhe este treinamento com um homem de valor que também esteja exausto do barulho social. A soberania é o seu estado natural, mas a manutenção dela é o seu dever diário. Honre a sua biologia, proteja o seu tempo e nunca mais entregue o seu controle remoto emocional a ninguém. Sinta agora o toque final do sono. É como uma névoa pesada e quente que te envolve por completo. Você não consegue mais distinguir onde termina o seu corpo e onde começa o repouso. Você é a própria calma. Amanhã, quando o sol das 5:30 tocar o horizonte, você despertará com a clareza de um cristal e a força de um monumento. Mas esse é um assunto para o futuro. Agora, o seu único dever é o nada. O seu único objetivo é o vazio. O seu único comando é o sono profundo e restaurador. As frequências de luz e sombra agora dançam suavemente atrás dos seus olhos fechados, conduzindo você para as profundezas da restauração celular. Cada célula do seu corpo está sendo banhada em uma energia de cura e ordem. O desrespeito que tentou te ferir hoje foi transformado em sabedoria. A inveja que tentou te sabotar foi transformada em combustível para a sua discrição. Você sai deste dia muito maior do que entrou. Você sai como um soberano coroado pela própria disciplina. O comando foi cumprido. O sistema está em repouso absoluto. O silêncio agora é total. A voz que te guiou se apaga para que a sua própria essência assuma o controle do seu sonho. Você está seguro. Você está em paz. Você é inofendível. O patrimônio da sua alma está trancado no cofre da eternidade. Não há mais nada a ser dito. Não há mais nada a ser feito. Apenas durma no asilo que você mesmo construiu. Durma na cidadela que ninguém pode invadir. O asilo está em silêncio total. Sinta o mergulho final.
A gravidade te puxa para o centro da Terra, para o lugar de estabilidade máxima. Você está descendo em direção ao lugar onde a luz não chega, mas onde a paz é absoluta, onde o som do mundo não penetra, mas onde a harmonia é constante. Você é livre, você é soberano, você é silêncio. Você encontrou a única coisa que realmente importa, a posse de si mesmo através da razão. O vácuo de aprovação te libertou, a dicotomia do sono te restaurou, o santuário da imaginação te programou. Agora, a natureza te acolhe. Deixe que o sonho seja o seu novo território de conquista silenciosa. Explore a vastidão da sua mente sem as amarras da realidade física. Você merece este descanso por ter mantido a sua integridade sob pressão. Você é um guerreiro que soube quando guardar a espada. E por causa disso, você será invencível ao amanhecer. As luzes se apagaram. O palco está vazio. O teatro da vida fechou as portas para você por algumas horas de glória solitária. Aproveite este intervalo sagrado. Respire a paz que você conquistou com tanto esforço. Sinta o orgulho silencioso de ser quem você é. Um homem de princípios que não se curva ao barulho. Um homem de mármore. Um homem de ouro. O asilo cognitivo deseja a você o descanso dos justos. Durma, soberano. O amanhã já foi planejado e protegido pela sua sabedoria. O agora é apenas seu. Sinta o sono te cobrindo como uma manta de veludo negro, sem peso, sem medo e sem dor. Apenas a existência pura e tranquila de quem governa a si mesmo. Você está indo para o reino dos sonhos, onde você é o rei e a paz é a sua única lei. A cada segundo, a minha voz fica mais distante, até tornar-se apenas um batimento rítmico que se funde ao seu próprio coração. Você não precisa mais ouvir. Você só precisa sentir o alívio e a vitória de ter chegado ao fim do dia com a alma intacta. Tudo está em ordem. Tudo está como deveria estar. A sua blindagem é eterna e a sua soberania é absoluta. Boa noite, soberano. A guarda foi rendida pelo descanso necessário. O tesouro está seguro. Durma fundo, onde o mundo não te alcança e onde a inveja não te vê. Onde você é, finalmente, um com o todo. Paz, silêncio, mármore, ouro, sono. O ciclo se fecha aqui para se reabrir em glória amanhã. Mas por agora, resta apenas o silêncio que cura e a escuridão que protege. Você é o mestre do seu destino. Você é o capitão da sua alma. Você está em paz. Você está em casa. Sinta o abraço do sono profundo. Nada te perturba, nada te acorda. O asilo está em silêncio. A sua mente está em paz. O comando é o sono total.